A história do Museu do Trem de São Leopoldo se inicia ainda no século XIX, quando a ferrovia chega ao Rio Grande do Sul, tornando São Leopoldo palco da primeira viagem com o trem de ferro até a capital gaúcha. O museu está localizado no centro da cidade, ao lado da estação do metrô, no mesmo local onde, em 1872, foi instalada aquela que passaria a ser a primeira estação férrea edificada no estado, que na época significou um importante avanço logístico para a ligação terrestre do Vale dos Sinos a Porto Alegre. As duas estações, que interligam a capital ao interior pela ferrovia, eram idênticas em sua arquitetura e vieram pré-moldadas da Inglaterra. Inaugurado em 26 de novembro de 1976, o sítio histórico possui uma área total de 12.000 metros quadrados e abriga um importante acervo composto por documentos, fotografias, móveis, objetos, locomotivas, carros, vagões, estação férrea, armazém e uma praça. Se configurando como um dos mais importantes e bem equipados museus ferroviários de todo o Brasil. Muito mais do que um espaço para preservar a memória e o patrimônio através da salvaguarda do acervo e difundir a história da ferrovia pela exposição de objetos e documentos aos visitantes, o museu ampliou seu propósito, com a gestão atuando fortemente também na defesa da cultura e preservação da vida, chamando a sociedade para participar deste processo, principalmente nos anos mais recentes, a partir da ampliação dos usos das ferramentas digitais para a comunicação e encontros virtuais. 45 anos o museu está fazendo, então logo me vem à memória uma imagem que é a fotografia que a gente tem como referência do dia 26 de novembro de 1976. Olhar para essa imagem me faz tentar entender assim, o que levou as pessoas, né, de vários lugares dentro dessa cidade, com vários interesses em comum, a pensar o lugar como um museu. Então, a primeira gestão que foi impulsionada pelo Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, em parceria com a prefeitura, foi uma gestão que fica clara à comunidade, os interesses dessa comunidade na memória. E quando a gente fala de memória, e cruzando então com esse aniversário de 45 anos, é algo assim que nos faz pensar uma série de questões. Então a gente poderia estar destacando, se a gente for olhar para as fotografias, né? Se a gente for tentar, na nossa coleção de fotografias, identificar aonde está o museu. E nesse museu, então, aonde e quem eram as pessoas que fizeram esse museu? A gente vai encontrar muitas caras, algumas conhecidas, outras não, e a gente fica, então, tentando identificar e buscar nesse presente informações dessa história desses 45 anos. E aí nos passa compreender uma série de forças que está relacionado a esses desejos individuais, mas também a essa questão em comum desses indivíduos, desses homens e dessas mulheres, para uma memória coletiva. Porque havia uma questão importante relacionada a pensar uma memória ferroviária, mas mais do que isso, a pensar a memória dessa cidade. Porque foi nessa estação que desceram homens e mulheres, que se encontraram, que partiram homens e mulheres. Foi nessa estação que se encaminhou mercadorias e se recebeu mercadorias de tantos outros lugares. Os confortos da vida doméstica também são nutridos por algumas tecnologias que vão e que vêm nesse transporte ferroviário, né? Na década de 1970, surge em São Leopoldo um movimento encabeçado pelo então diretor do Museu Visconde de São Leopoldo, professor Telmo Lauro Miller, o comerciante e presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, Germano Miller, e o prefeito municipal, Henrique da Costa Prieto, com a atenção para a preservação da memória histórica da região. Na mesma época, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, convocou os estados e municípios brasileiros para atuarem na preservação do patrimônio cultural.
Essas duas iniciativas convergiram em ideais e, em 1975, a diretoria do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo solicita para a Superintendência Regional da Rede Ferroviária Federal S.A., RFF-SA, a permissão de uso da antiga Estação Ferroviária de São Leopoldo para a instalação de um museu ferroviário. Também solicita ao prefeito municipal a cedência de uma professora para trabalhar no Museu do Trem, o que se confirma no ano posterior com a cedência da professora Elaine Klumb. Assim, o Museu do Trem é inaugurado no dia 26 de novembro de 1976 com a realização de uma pequena exposição. O evento foi registrado e identificou-se a presença de vários nomes. Foram 63 assinaturas de visitantes. A data foi escolhida em decorrência dos 105 anos do lançamento da pedra fundamental da estação ferroviária no mesmo local. Então, de novo, assim, pensar essa fotografia lá de 1976, aquelas roupas, aqueles cabelos, aquele jeito, aquelas pessoas, aquele interesse. E se a gente for olhar a ata de criação desse dia, a gente vai ver as palavras do professor Thelmo Lauro Miller falando inclusive de como que estava o clima, como é que estava o céu naquele dia. Então, quando a gente olha para 45 anos desse museu, são muitas histórias para se contar, são muitas histórias para se rememorar. Até o ano de 1980, o Museu do Trem dividia o prédio com a estação ferroviária ainda ativa, onde funcionava o controle de passagem de trens de carga, bem como a moradia do agente de estação. Com a desativação do transporte ferroviário no trecho São Leopoldo-Esteio, a rede assume a responsabilidade sobre o Museu do Trem. Ainda em 1980, o Ministério dos Transportes cria o Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Preserve, que vai atuar em diferentes estados brasileiros. E em São Leopoldo ocorre um grande investimento que remodela o espaço e reconstrói a estação, tendo como referência uma fotografia da antiga estação de Porto Alegre, que é idêntica à de São Leopoldo. Esta proposta de recuperar a estação a partir da imagem da estação trazida da Inglaterra ainda no final do século XIX foi aprovada em detrimento de outro projeto que sugeria restaurar a estação alterada que se encontrava no local. A reconstrução da antiga estação exigiu um trabalho minucioso de marcenaria realizado a partir da macrofotografia pelo fotógrafo leopoldense Nilson Winter, que foi contratado para reproduzir os detalhes da imagem que se tornou referência. No dia 9 de março de 1985, o Museu do Trem em São Leopoldo é reinaugurado, passando a ser denominado de Centro de Preservação da História Ferroviária do Rio Grande do Sul pelo Preserve. Dentre as várias autoridades presentes estava o ministro dos Transportes, engenheiro Cloraldino Soares Severo, o prefeito municipal de São Leopoldo, Valdir Schmidt, o superintendente regional da RFF-SA, Antônio Carlos Carrion Vidal de Oliveira. Entre os funcionários do Preserve, Sérgio Santos Moraes, arquiteto responsável pela identidade visual, Maria Tereza Cal Fonseca, museóloga, responsável pelos registros das peças, juntamente com Clarissa Oliveira de Carvalho, museóloga, responsável pela coordenação do Museu do Trem em São Leopoldo. O Preserve coordenava ao mesmo tempo ações semelhantes em outros estados, sendo que para São Leopoldo destinaram a transferência de material rodante da RFF-SA e de documentos como a locomotiva Baldwin, originária dos Estados Unidos, adquirida em 1884, uma coleção de truques, um carro-correio, 2 carros de segunda classe, um carro buffet e um carro de primeira classe. Nessa leva, também foram transferidos 1.896 bens, dentre os quais peças, documentos e fotografias de outras estações do Rio Grande do Sul. Outra fotografia que me vem à cabeça, que já é da década de 80, então, quando esse museu ele é integrado a um grande projeto do Ministério dos Transportes, que pensa, então, um programa de preservação da história ferroviária, da história em si, né?
e posteriormente, então, fixado na história ferroviária, que inicialmente era o Preserve, depois, então, o Preserfe, organizado e sediado dentro da rede. Quando a gente olha, então, para a década de 80 e olha novamente as fotografias, que a gente identifica outros atores, a gente identifica a museologia presente já na origem do pensamento dessa estrutura museológica. A gente vê pessoas que vieram do Rio de Janeiro, mas também que foram daqui ao Rio de Janeiro. E é muito interessante, a gente vê a Clarissa Carvalho, que foi uma museóloga que esteve aqui conosco, fazendo a primeira organização desse acervo documental e do acervo tridimensional, orientada, então, por outras duas museólogas, né? Isso eu estou pensando em década de 80. Então, se eu estiver falando desse museu hoje, em 2021, me parece que tem proximidades, né, com um pensamento já, com um interesse em fazer uma discussão de memória nesse lugar. Então, comemorar 45 anos é muita coisa. A gente tem muito trabalho e tem uma história muito bonita e com muitas coisas para se descobrir. Em 1986, o Museu do Trem recebeu mais 1.221 bens entre fotografias e objetos. E no ano seguinte, é a vez da locomotiva diesel GM tipo B12 número 6009 e, na sequência, um jipe de linha que servia para inspecionar a malha ferroviária, uma bicicleta de linha, um trole e um triciclo que fora utilizado pelos trabalhadores de reparos, chegando ao volume de 3.552 bens. A gente identifica personagens hoje como o ferroviário João Calegari, que na ocasião era um dos homens que estava descendo a locomotiva do caminhão. Imaginem o caminhão que chega, atravessa as ruas de São Leopoldo com locomotiva, com carro de passageiro em cima. Outro homem que nós identificamos, que participou da chegada do acervo aqui no Museu do Trem, é o senhor Elinho. Assim como Marione, a ferroviária Marione Auler, que é uma das que identifica do acervo lá na rede ferroviária em Porto Alegre, né, objetos e documentos que foram destinados para o acervo desse museu. Então, quando a gente identifica essas pessoas, tem condições de ouvir as histórias que elas têm para nos contar, isso não é uma coisa assim simples, a gente se aproximar e elas já vão falando, não, é uma aproximação que vai se dando, né? E o museu, ele tem que reconhecer a sua responsabilidade e o compromisso de acolher ao seu tempo cada uma dessas pessoas que fizeram o Museu do Trem que a gente tem hoje. O Museu do Trem de São Leopoldo, ele tem muito a descobrir de si. A sua história, tramada na história da cidade, é um convite a muitas descobertas. Então, mais uma vez, comemorar os 45 anos é uma responsabilidade valorizando todos esses que estiveram conosco. Por medidas de contenção de despesas da RFF-SA, no final dos anos 80, a rede fecha o Museu do Trem, encerrando todas as atividades. Foi um momento de incertezas. Quem iria cuidar do equipamento de preservação da memória e do patrimônio ferroviário? Quem iria administrar? O museu é defendido então pela sociedade e um dos grandes agentes desse movimento de resistência foi o grupo comunitário Amigos do Museu, representado por Paulo Cor, Geraldo Fonseca, da ACIRS. Em 11 de outubro de 1990, é publicado no Diário Oficial o tombamento do sítio histórico pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico do Estado, IFAI, assegurando a preservação do espaço que contempla os prédios históricos e a Praça John McGuinness, na ocasião Praça Mauá. No ano seguinte, é assinado o termo de permissão de uso entre a RFF-SA e a Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Ainda em 1991, a historiadora Heloísa Helena Capovilla da Luz Ramos é cedida pelo Estado para atuar no Museu do Trem e, em parceria com Unicinos, a professora Marluza Arres e seus alunos de História trabalharam no inventário do acervo documental.
4 meses depois, em 18 de maio, o Museu do Trem é reinaugurado pela terceira vez aos cuidados da Fundação Cultural, tendo como presidente Marlene Peterson, conselheiro Léo Verbist e diretora cultural Maria Luísa Hessler. Esse museu, então, depois de questões muito difíceis com o fechamento da rede ferroviária federal, enfim, com a liquidação desse patrimônio, a gente tem o Museu do Trem fechado. Os museus vinculados a esse grande projeto do Ministério foram todos fechados. Eles não entraram nos processos de liquidação e de leilão que a rede realizou. Algumas cidades acolheram seus museus, que foi o que aconteceu em São Leopoldo. Em 1994, uma polêmica relacionada à permanência do Museu do Trem na cidade de São Leopoldo. Segundo as notícias da época, a prefeitura do município manifestava a desistência de manter o museu num posicionamento a favor da transferência para outro local. O impacto mobilizou o grupo comunitário Amigos do Museu do Trem e Unicinos através do PPG de História, que participa junto da prefeitura na busca de soluções para as questões relacionadas às despesas com a administração do museu. O Museu do Trem ele foi acolhido mais uma vez, a comunidade se manifesta no interesse de querer sim que ele permaneça, porque de todos os conflitos e tensões que foram gerados naquele momento, a comunidade se organiza e inclusive convoca a prefeitura, que inicialmente, na década de 90, talvez ainda estivesse pensando se era a melhor possibilidade a permanência desse museu nesse local, por conta do desenvolvimento de um transporte ferroviário. Claro que um transporte ferroviário agora, na década de 90, né, em direção aos anos 2000, pensado como um sistema metroviário. A década de 1990 também é marcada pela ampliação da empresa de trens metropolitanos Transurb, que cogita ocupar o espaço do museu para a construção de uma nova estação do metrô. As negociações envolveram o poder público municipal e um acordo firmado entre a rede ferroviária, a Transurb e o Ministério Público definiu pela permanência do Museu do Trem e o recuo do projeto para a construção da nova estação São Leopoldo. As obras receberam uma linha suspensa, garantindo não cortar a cidade. Então houve, num determinado momento, a possibilidade de esse museu se mudar daqui e passar no mesmo traçado original, lá do século XIX, o trem, que a gente escuta aqui no fundo, né, o Transurb, que passasse na mesma linha antiga que foi sido colocada e onde o Museu do Trem, então, foi inaugurado, trazendo essa ideia de recuperar o seu espaço de onde foi inaugurado a primeira estação férrea do Rio Grande do Sul. A discussão foi trazida à tona pela comunidade. E o poder público e o repensar a estrutura da Transurb, ela foi impulsionada por um movimento coletivo, por um movimento da comunidade, onde esteve participando a universidade, a Unicinos e muitos atores dessa cidade. E aí, como que a gente entende esses vai e vem, como que a gente olha toda essa história? Acho que a fotografia nos ajuda muito a rememorar alguns elementos do passado, alguns elementos que a gente pode trazer para o debate. Então, ao olhar esse aniversário e pensar como comemorar os 45 anos do Museu do Trem, é de uma responsabilidade enorme, porque não se trata de um museu que não teve uma posição importante para a comunidade, não se trata de um museu que não fez um trabalho fundamental nessa cidade. Não se trata de um museu que não tem uma responsabilidade com a rede ferroviária brasileira, com a memória de um modal ferroviário, de um transporte relacionado a um desenvolvimento, a um projeto de modernidade dentro de um país. Então, comemorar 45 anos está ligado a muitas coisas. É preciso que a gente tenha essa compreensão, essa generosidade de acolher tantas histórias, tantas camadas, tantas experiências que foram geradas desse museu. Nem sempre experiências que talvez as pessoas gostariam de comemorar, mas experiências que foram fundamentais para que ele estivesse como ele está hoje, repleto de desafios,
repletos de um acervo importante que precisa do nosso investimento, que precisa do nosso carinho, da nossa atenção. Um projeto de vida. Em 1996, os vagões e carros de passageiros passaram por restauro. Na ocasião, quem esteve à frente da gestão do museu foi Alejandro Malo, então diretor do Departamento de Cultura. Em 1999, um acordo entre a Prefeitura Municipal, a construtora Sultepa, a Transurb e a RFF SA propõe a adaptação de 3 carros de passageiros para a realização de atividades culturais. Foram transformados em vagão biblioteca infantil, vagão arquivo e vagão ateliê. Em 2000, a Transurb inaugurou a cobertura metálica das locomotivas e carros passageiros, garantindo melhores condições para a salvaguarda do acervo. Neste período, quem assumiu como diretora de cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura foi Andréa Guedes, juntamente com Germano Melek, responsável pelo museu. Em 2005 foi criada a Secretaria de Cultura, que passou a assumir a administração do Museu do Trem de São Leopoldo. O primeiro secretário foi o artista plástico José Carlos Martins, que convidou para a direção do Museu do Trem a professora Alice Benvenuti e o arquiteto Daniel Martins, porém apenas Daniel assumiu o cargo. Em 2006, a Secretaria Municipal de Cultura mudou-se para outro prédio. Hoje ele está inserido dentro de uma Secretaria de Cultura, que foi criada então a partir dos anos 2000, já na gestão do prefeito Vanazzi, e essa estrutura dele integrada, toda uma concepção de cultura e de pensar o patrimônio a partir da cultura nessa cidade, veio se modificando e que nos traz à memória uma série de outras imagens que a gente pode estar recuperando por conta desse aniversário de 45 anos. E falar dos 45 anos de história do Museu do Trem é uma emoção, uma coisa muito bacana, assim, porque eu também tenho a minha história aqui em São Leopoldo muito vinculada ao museu, sempre tive muito presente nas atividades aqui, em todos os momentos, né, desde que eu vim para São Leopoldo. E esse museu tem uma contribuição enorme, né, para a história da cidade, para a cultura de São Leopoldo, para esse trabalho de memória, né, aqui no nosso município. Então, eu acredito que nós temos aqui um equipamento cultural, uma instituição museológica de memória, que guarda esse acervo riquíssimo, né, da nossa rede ferroviária estadual, e que nós, a Prefeitura de São Leopoldo, guarda esse acervo, faz a gestão desse acervo e desse sítio histórico aqui, que é a estação, o armazém, as locomotivas, os vagões, que é todo esse... compõe também o acervo do museu, que esse acervo é inclusive tombado, né, pelo patrimônio histórico. Essa estação, né, tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. O museu é uma das instituições culturais também mais antigas e tradicionais de São Leopoldo, porque ele foi fundado em 1976 num esforço, né, justamente já de contar a história da ferrovia, contar a história desse lugar aqui, né, e de como essa estação também serviu, né, como um espaço para o desenvolvimento da cidade, para a sociabilidade da cidade, e depois, quando ele se torna um museu, também um dos principais espaços culturais da cidade. Então, esse museu já foi palco, né, de muitos eventos culturais, de muitas palestras, de muitos cursos de formação, né, de muitas programações, eventos, encontros. Então, ele acaba sendo também um desses espaços importantes da sociabilidade de São Leopoldo. E desde o início, né, da sua criação, muitos gestores, muitas pessoas passaram por aqui, cuidando desse acervo, desse prédio, né, desse patrimônio todo aqui e promovendo também atividades. E eu acho que tem uma coisa interessante também, que isso costura um fio histórico na nossa cidade, que mesmo tendo passado aqui diferentes gestões, inclusive de diferentes visões políticas, esse espaço sempre foi muito valorizado, muito reconhecido, né, por todo mundo, por todas as forças políticas da cidade. E isso não foi só na nossa gestão, né, do prefeito Vanazzi, onde também eu tive secretário, o Zé Martins e a Alice, mas também nos períodos anteriores é importante que se diga, né, que esse museu teve muitas pessoas importantes que passaram por aqui nessa história, né. E eu acredito que o papel de um museu, no momento que a gente está vivendo, ele é muito importante, ele tem um papel fundamental de
fortalecer essa dimensão da relação da vida da cidade com o seu passado, preservar essas histórias, essas memórias, essa construção para as futuras gerações, mas hoje não tem como a gente pensar em museu que não seja também completamente conectado com a comunidade, seja através da internet, seja através de atividades, de ações educativas. O museu vai até os espaços, né? Então tem um conjunto de ações e de programas que o museu desenvolve também, que fortalece essa sua relação com a comunidade de São Leopoldo e com a estrutura, vamos dizer assim, de museus do Rio Grande do Sul e do país. Aqui em São Leopoldo a gente tem um Sistema Municipal de Museus, que é o CIMEM, que é uma lei de 2018, que é coordenado pelo Joel Santana, e o CIMEM é uma articulação justamente da rede de museus da cidade, que são mais de 10 instituições entre museus, espaços de memória e memoriais aqui em São Leopoldo. E o Museu do Trem está inserido nessa rede, nesse contexto, é um ator inclusive muito ativo nessa rede, né? E também participa do Sistema Estadual de Museus e da Rede Nacional de Museus Ferroviários, que foi inclusive uma iniciativa mais recente, mas é uma rede com a qual também o Museu do Trem há muito tempo já se relaciona. São outros museus que são também em estações de trem, que também contam a história da ferrovia ou que têm relação com esse universo todo dos trens, das ferrovias e dessa história toda no Brasil, que sempre foi muito importante, principalmente no século passado. Então, comemorar os 45 anos, eu acho que é um momento também de resistência, de afirmação desse espaço como um espaço cultural da cidade, um espaço cultural de todos, um espaço da cultura de São Leopoldo nas suas diferentes expressões, mas um espaço de pesquisa, de reflexão, né, e também da gente poder ressignificar e repensar esse acervo, essas histórias e essa relação toda de São Leopoldo com a ferrovia, com os trens, né, com essa nossa nova rede ferroviária aqui, que é a Transurb, né, que também é uma interface importante. Então ele também é um museu contemporâneo, ele também é um museu que se atualizou e que se conecta com o que hoje tem de mais moderno nessa área. Então, vida longa ao nosso Museu do Trem, parabéns pelos 45 anos. Foi a primeira ferrovia inaugurada aqui na região, foi em São Leopoldo. Isso mostra que a cidade era referência econômica, social, política da região, né? Da grande região aqui, né? É berço da Revolução Alemã. Então a ferrovia tem esse papel e tem essa história. Há um processo hoje de retomada do crescimento e desenvolvimento econômico através das ferrovias, né? E a história de São Leopoldo e essa ferrovia, pela sua dimensão, ela continua sendo referência, não só na pesquisa, no estudo, mas para olhar que ela desempenha um papel econômico importantíssimo para o futuro, né, que nós vivemos no mundo moderno, vamos dizer assim. Então, a ferrovia ela tem um papel cultural, um papel econômico e um papel histórico, não só para a cidade, para o estado do Rio Grande do Sul e principalmente para a região do Vale do Sino. O museu está instalado aqui por uma questão também, né, que tem a ver com a história, como foi a primeira ferrovia, né, inaugurada nesta região. Nada mais importante que a cidade ter um museu, e ela tem um museu constituído há alguns anos atrás, né? E para a cidade, e para o ponto de vista da ferrovia, ela cumpre um papel que é de educação, né, de conhecimento, de pesquisa, né, para que os jovens de hoje, enfim, a população, as pessoas, possam conhecer, possam transformar isso como um elemento também de agregação cultural e histórica, né? E nós aqui temos uma postura política muito forte, que é de manter viva na memória da população a sua história. Quem conhece a sua história tem mais segurança nos passos que dará para o futuro, né? É por isso que o museu tem um papel importante no momento histórico que nós estamos vivendo e para esta agregação, né, da cidade com a sua história, com a sua cultura, mas também para o futuro, né? Quem construiu essa ferrovia tem muita tecnologia desenvolvida aqui nos anos de 1800, né? E que essa tecnologia da época era moderníssima, né? Como hoje nós temos o maior parque tecnológico da América Latina, quer dizer, perceba, há sempre uma ligação da história com o presente e que aponta para o futuro. É muito importante o nosso museu aqui, por tudo que ele agrega, inclusive, pelo patrimônio da ferrovia que tem aqui, que vai desde o relógio, né, até os livros que registram a forma de trabalho, a forma dos trabalhadores produzirem, pensarem, né? Então tem tudo isso que mostra a evolução tecnológica que nós vivemos a partir da instalação da própria ferrovia. Então o museu é retrato disso. Pena que hoje, né, na sociedade brasileira, o tema dos museus, né, aqui eu falo do Museu do Trem, né, do Museu da Ferrovia, mas os museus de modo geral são poucos divulgados, pouco utilizados, pouco explorados, né?
Mas nós não podemos perder a dimensão de que precisamos retomar isso como centro do debate da caminhada da humanidade e das pessoas na sua própria vida, né? É recuperar a história para ter um presente, olhar o presente para poder construir um futuro com mais segurança e com um olhar a partir do olhar que nós temos sobre a humanidade, né? Sobre as pessoas e sobre a vida, né? Olha, o museu está inserido, né, dentro de uma política cultural histórica que nós temos, né, desde os nossos primeiros governos, como é também a mesma coisa a política ambiental, né? Nós temos um olhar muito forte e preciso sobre isso. Qual é o problema que nós enfrentamos hoje seriamente, né? É que não há políticas nacionais sobre o patrimônio histórico, nem da ferrovia e nem do ponto de vista arquitetônico, por exemplo, né? Quando é que o museólogo entrou na vida da gestão pública, né? Foi lá em 90, 84, 85, 90, porque nem isso, né, nós tínhamos nos quadros funcionais das prefeituras municipais, que era técnicos especializados para tratar do tema dos museus do nosso país. É muito recente isso. E hoje o grande desafio, né, dos museus, que é o nosso aqui também, ou do patrimônio histórico, é que o governo federal precisa construir políticas nacionais. Os estados têm que construir políticas estaduais, não só de investimento, não só de dinheiro para manter e recuperar, mas dos conceitos que nós temos sobre essa questão da história. Nós temos um conceito, como gestores públicos, no meu caso, de que é defender o patrimônio histórico, defender o aspecto da cultura, da história, né? Justamente para que a gente possa ter nela, né, referências importantes para construir o futuro. Então hoje nós estamos vivendo dificuldades enormes de ter dinheiro, de ter planejamento, de ter política nacional, estadual. Então nós sobrevivemos com aquilo que nós temos e aquilo que fizemos com muita determinação e vontade, tirando recursos que muita gente não tem para poder manter de pé o patrimônio histórico, né? E há também um outro elemento que é muito importante, que não há na população. Eu sempre falo uma frase que é muito simbólica, né? O povo brasileiro, na sua grande maioria, vai para a Europa para tirar foto de ruas históricas e prédios bonitos. E chega aqui, pega o martelo e vai destruir o que tem aqui. Quer dizer, há uma contradição nisso. Isso é um problema cultural, um problema de visão e um problema de educação, né? E de importância desse processo. E nós estamos tentando construir não só o material, mas o mais importante que nós estamos tentando construir também é o imaterial. É as pessoas assumirem para si a responsabilidade de manter o patrimônio histórico, de cuidar e de valorizar essa questão do patrimônio histórico. É muito importante isso. Eu quero aqui também fazer um agradecimento a todos aqueles que se dedicaram ao longo dessa história de cuidar do museu, né? A direção atual do museu, a Alice, que sempre está na frente, seus funcionários aqui, e parabenizar o nosso museu pela resistência, porque só está de pé, porque ele resiste bravamente, né? Com os cuidados que a gente faz aqui e que se tem aqui, né? E chamar a sociedade, para não só para conhecer, mas para que venha se integrar numa política de cuidado, de preservação, de manutenção daquilo que nós temos de mais importante na nossa cidade, que é o seu patrimônio histórico, que nos dá segurança e nos alimenta a alma também para continuar vivendo, porque sabemos que a história precisa ser contada, né? E ser bem contada. Então eu quero parabenizar pelos seus 45 anos e tenha certeza que enquanto eu for gestor público, nós vamos fazer um esforço enorme para dar vida, né? Que seja capaz de recuperar, de mostrar e de reencantar a população do ponto de vista de conhecer e usar isso aqui como um espaço de pesquisa e um espaço de contar a história para si mesmo, mas também para os seus filhos e para os seus netos. Em 2008 foi publicado pela inventariança da extinta RFF-SA uma portaria determinando a transferência de responsabilidade dos bens de interesse artístico, histórico e cultural para o IPHAN, permanecendo o Museu do Trem como local de salvaguarda do acervo contabilizado. Durante o ano de 2009, a gestão da Secretaria de Cultura sofreu mudanças e o jornalista Vitor Ortiz assumiu como secretário, convidando novamente Alice Benvenuti para a gestão do Museu do Trem. Ela então assume e amplia a equipe com outras áreas de conhecimento, passando a receber diversos tipos de público, inclusive a integrar os ferroviários mais ativamente nas atividades do museu, como as rodas de memória, que tiveram a sua primeira edição em 21 de abril. Ainda em abril, foi criado o Programa de Ação Educativa, com material educativo impresso, numa parceria com a Transurb e extensa programação para os diversos públicos. Ainda em 2009, o Museu do Trem aproxima os museus da cidade e os unifica em uma atividade municipal.
é a Semana dos Museus de São Leopoldo, que acontece paralela à Semana Nacional dos Museus. A divulgação se dava através de um único material impresso, estimulando a integração dos diferentes museus. Durante 4 anos foram realizadas atividades em conjunto, com parcerias entre os profissionais e os museus da cidade. 2010 foi marcado pela criação da Associação Amigos do Museu do Trem, a AMT, com a finalidade de auxiliar na gestão do museu. Através da AMT, desenvolveu-se um programa de estágios voluntários em parceria com as universidades. Ainda neste ano, a Prefeitura Municipal abre o primeiro concurso público para a vaga de historiador para o Museu do Trem. Em 2011, Pedro Vasconcelos assume a gestão da Secretaria de Cultura. Neste período, houve investimentos no museu, entre eles a pintura dos prédios. O Museu do Trem é contemplado com um prêmio de microprojeto pelo IBRAM. Em 2012, aconteceu no Museu do Trem o primeiro encontro de maquinistas, em comemoração ao Dia Nacional do Maquinista Ferroviário. Outras atividades que aconteciam no sítio histórico nesse período eram as feiras de trocas, os briques e os encontros de carros antigos. Outras fotografias que eu posso ter na minha memória é com relação aos 35 anos do Museu do Trem, que também foi um aniversário muito bonito que a gente fez aqui nesse sítio, nesse local aqui com palco, com importantes pessoas assim que a gente já havia localizado para poder contar um pouco da história do museu. E a fotografia desse aniversário com o Prieto conosco, que foi então o prefeito que teve na década de 70, junto com todas as ações para pensar o Museu do Trem, São Leopoldo. Naquela ocasião, inclusive, a gente convidou Henrique Prieto para colocar uma manta que foi feita sobre a locomotiva como uma forma de acolhimento desse nosso acervo. Uma manta, um crochê que foi feito por mulheres da comunidade que tem essa prática, esse artesanato, acolhendo objetos. Então, essa relação de estar pensando esse museu e as histórias que ele produz e o que ele tem de memória em nós. Pensar 45 anos do Museu do Trem é pensar que memórias nós temos nesse lugar. Entre 2013 e 2016, identificou-se uma sequência de 10 pessoas que foram nomeadas para assumir a pasta da Secretaria de Cultura, agravando as dificuldades para o Museu do Trem no governo Aníbal Moacir da Silva. O armazém, que já apresentava goteiras, teve parte do telhado afundado, sendo necessário esvaziar o local e transferir o administrativo para dentro de um container. O investimento para o conserto do telhado já havia sido assegurado em 2012 pelo governo de Ari Vanazzi, através de uma emenda parlamentar da então deputada federal Manuela Dávila. Porém, passaram-se anos com o armazém descoberto. Apenas em 2017 são retomadas as obras, sendo Ismael Mendonça responsável pela Secretaria de Cultura e o historiador Joel Santana pela direção do Museu do Trem. Durante a gestão de Joel Santana, houveram realizações importantes em questão estrutural do museu e novas iniciativas de discussões e exposições que tinham foco em movimentos sociais importantes para os trabalhadores e mulheres trabalhadoras da rede ferroviária. É criado por lei o Sistema Integrado Municipal de Museus e Espaços de Memória de São Leopoldo, o CIMEM, com o objetivo de promover, apoiar e estimular a articulação entre os museus e espaços de memória existentes no município. Ocorreu a revitalização do armazém e dos banheiros localizados no sítio histórico do Museu do Trem de São Leopoldo, tornando-os mais amplos e acessíveis. No início de março de 2020, a Prefeitura entrega para a comunidade a obra com o telhado do armazém e os banheiros novos, e na mesma ocasião anuncia o retorno de Alice Benvenuti para a direção do Museu do Trem. Mas dia 17, em virtude do avanço da pandemia do Covid-19, a Prefeitura de São Leopoldo decreta o fechamento dos estabelecimentos na cidade. As cidades começam a entrar em lockdown e os museus são fechados em todo o país. De portas fechadas, os museus precisam pensar suas atividades, os trabalhadores de museus e os públicos,
e buscar alternativas para as dificuldades de comunicação. Os desafios incluem pensar de que maneira o museu pode colaborar para que as pessoas se ocupem em casa com conteúdos relacionados ao acervo do museu. São Leopoldo cria o projeto #Museu do Trem Live e oferece uma programação através das ferramentas digitais, aproximando-se dos públicos. Durante os meses de abril e maio de 2020, é realizado o primeiro ciclo de debates Museu e Ferrovia, com 5 lives, reunindo pesquisadores, ferroviários, trabalhadores de museus e colecionadores, sendo 2 mesas com o tema dos museus ferroviários, agrupando assim instituições de diferentes estados brasileiros. A proatividade do Museu do Trem em São Leopoldo na busca de alternativas para superar o isolamento social instaurado pela pandemia do Covid-19 impulsiona a aproximação entre os museus ferroviários, fomenta o debate acerca do patrimônio industrial e repercute no Brasil e no exterior. Ainda no mês de maio de 2020, o museu foi convidado, através da diretora Alice, a participar de um seminário internacional na Itália, que reuniu por webconferência pesquisadores do patrimônio industrial de 20 países para abordar problemas e os desdobramentos durante a pandemia. Em outra ocasião, o Museu de São Leopoldo foi convidado pelo México. Em julho, os diálogos na web Museu e Imigração, em parceria com o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, e o projeto Memória Ferroviária da Unesp. Sendo que a partir de 2021, aos diálogos Museu e Imigração, foi agregada a parceria com o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Em agosto, o segundo ciclo de debates Ferrovia e Fotografia, em parceria com o Ponto de Cultura Ferrinho e o Grêmio Esportivo Ferrinho. Em novembro, a temática da mulher negra e a primeira residência artística em formato híbrido, com a artista e gravurista Lourdes Blaut. Sendo que em 2021, a segunda residência artística é com o artista Rogério Severo. Em 2021, o Museu do Trem de São Leopoldo consolida seu posicionamento como instituição municipal com vocação para o pioneirismo e liderança na preservação da memória e do patrimônio da ferrovia. O projeto #Museu do Trem Live segue impulsionando encontros de diferentes pessoas, de diferentes lugares, com diferentes curiosidades sobre o tema da ferrovia e do museu ferroviário. Assim, por um lado, o Museu do Trem de São Leopoldo encabeça a iniciativa de formação de um coletivo de museus ferroviários de vários estados brasileiros, que através de um ciclo de debates discute questões contemporâneas que desafiam os museus ferroviários. Por outro, revisa as necessidades de trabalho e abre uma vaga de estágio em comunicação a fim de adequar as atividades do museu integrado ao uso das redes sociais. Em 2021, passa a ser ponto de vacinação Covid-19, recebendo a população para a segunda dose. Adere à campanha do ICOM #Museus pela Vida. Realiza 8 encontros de rodas de memória online, destacando a história do museu. No espaço físico do sítio, amplia os espaços expositivos e determina o armazém como espaço do educativo, com o intuito de fortalecer as práticas museológicas na perspectiva antirracista, antifascista e anti-homofóbica. Em novembro de 2021, reabre ao público para visitas presenciais. Neste ano, ainda foram produzidos 2 documentários: Museu do Trem, Memórias e Resistências, Alternativas para Enfrentar o Distanciamento na Pandemia, contemplado pelo edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas da SEDAC e da Fundação Marco Polo, e Museu do Trem 45 anos, edital lançado pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ambos com recursos da Lei Aldir Blanc. Quando a gente fala de 45 anos, é muito difícil falar de um aniversário. São camadas e camadas e camadas da participação da comunidade. A gente não tem como identificar de verdade a quantidade de pessoas que esteve e que estiveram, que estão envolvidas de alguma maneira com a história e com esses períodos de 45 anos. Isso é museu, então é muito para se comemorar, é muita vida. Conforme Alice Benvenuti, o Museu do Trem amadurece e resiste, e deste modo se move em desassossego na busca do significado para sua própria existência na sociedade. E sendo o museu um fórum de debate, um lugar de acolhimento e de tensões,
Cabe ao museu fomentar os encontros e o exercício da interpretação, acolhendo os temas emergentes. O museu não apenas guarda um documento testemunho do passado, o museu também produz memórias, e é disso que se trata resistir 45 anos. Vida longa ao Museu do Trem de São Leopoldo.